Boa noite, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Nos escreveu no 4º capítulo. Lucas capítulo 4. A equipe pastoral está pregando durante esses domingos do mês de junho sobre o Espírito Santo. Somos uma igreja do Espírito. Somos uma igreja do Espírito. Quero saudar você que está pela internet também assistindo a gente. Que Deus te abençoe, que você seja alcançado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, que se faz presente aqui, mas pode estar presente na sua vida aí também, que está nos assistindo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, leremos dos versículos 16 em diante. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e fala aos nossos corações. Mas queremos dizer ao Senhor que estamos abertos para ouvir a tua voz, recebermos o teu conselho. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos celebrando hoje o Pentecostes. Uma celebração que marca a ação do Espírito Santo no impulso de como ser igreja. O Pentecoste é a inauguração da igreja cristã. E é muito bom ler esse texto, porque esse texto fala de como Jesus, cheio do Espírito Santo, realizou sua obra. E isso serve para mim e para você como igreja, de recebermos Jesus como nosso modelo. E essa primeira declaração de Jesus, quando lê o livro do profeta Isaías, imaginem essa cena num dia comum. Religiosamente eles iam ao sábado e tinham algum costume, como um assistente trazia o livro. O livro era aberto, foi aberto lá no livro do profeta Isaías. Jesus lê. Todos ficam de pé para essa leitura. Assim que ele lê, ele se assenta, porque os rabinos ensinavam sentado, para dizer que não tem pressa. Quando estamos ouvindo um sermão, estamos ouvindo a voz de Deus e não há pressa. E Jesus lê esse texto maravilhoso e faz essa declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim.
Irmãos, é muito bom saber que o Espírito Santo de Deus está agindo em pessoas, está habitando a vida de pessoas. É muito bom saber que eu, você, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, no mesmo modelo de Cristo, recebemos a pessoa, a habitação do Espírito Santo. E essa frase de Jesus já é uma frase que vem a resolver alguns problemas que eles estavam vivendo nessa época. Se você virar a página da sua Bíblia no capítulo 3, Lucas capítulo 3, há uma descrição da sociedade, do momento que eles estão vivendo. Haviam 3 crises profundas na espiritualidade de Israel. 3 crises profundas no ofício de pessoas que poderiam trazer uma mensagem ou poderiam trazer esperança. A primeira crise se instaura no palácio, rei, o ofício do rei. No primeiro versículo diz lá, no reinado de Tibério César, a região da Judéia era uma região governada por Herodes. Herodes teve 3 filhos, Arquelau, Filipe e o próprio Herodes também, que tem o nome do seu filho. E Arquelau é um governador desta região da Judéia. E Arquelau tem um mau governo, um péssimo governo. Ele é deposto pelos romanos. E muitos problemas acometiam naquela região. Uma pobreza absurda, um governo mal sucedido. E os romanos então precisavam fazer alguma coisa como trocar os governantes, como cobrar mais impostos para poder recuperar despesas. Porque crises profundas estavam acontecendo naquela sociedade. Portanto, o rei ou o governo não tinha autoridade, porque tinha um péssimo governo, ao ponto dos romanos deporem, tirarem um governador. Crise no ofício do rei. Há uma crise no ofício sacerdotal. Olhem aqui o versículo de número 2. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João. Essa frase é uma frase muito incoerente. Sabe por quê? Porque na religião de Israel, o sumo sacerdote, a palavra já diz, é o sumo, não tem ninguém com ele. Mas aqui está no plural, não é mesmo? Sumos sacerdotes. Havia uma crise. Anás era um sacerdote que não estava cumprindo também o seu papel sacerdotal. Por isso, levantaram seu genro chamado Caifás. E os romanos tinham mais acesso a Caifás do que Anás. Então, eles manipularam e depuseram também Anás e colocaram Caifás no lugar. Portanto, o ofício de sacerdote também não tinha moral nenhuma para ensinar ou para trazer alguma verdade espiritual para o povo. O ofício do rei em crise, o ofício sacerdotal em crise e agora o ofício profético em crise. Haviam 400 anos sem nenhuma palavra profética. 400 anos de silêncio, que é esse interregno do último profeta, dos últimos profetas, até o nascimento de Jesus. 400 anos calados, silenciosos. E olha só quem que nós lemos que se levanta para falar, porque não tinha sacerdote para falar, não tinha rei para falar, e a palavra vem através de João, como nós lemos aí no versículo 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Imaginem só
um cara barbudo, uma barba enorme, um rastafari, que só comia gafanhoto e mel, morava no deserto. A palavra de Deus veio a ele. Deus usa quem Ele quer usar. Deus não está preso aos nossos modelos. Deus não unge modelos. Deus não unge métodos. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. E por isso Jesus pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é sobre uma instituição, não é sobre uma organização, não é sobre um complô de governantes que agora decidiram fazer alguma coisa certa. O Espírito do Senhor está sobre pessoas, habitando a vida das pessoas. Amém, irmãos? E é algo muito especial, porque ainda no capítulo 3, a genealogia de Jesus é apresentada. E Lucas apresenta a genealogia de Jesus de uma forma muito interessante. Ele começa em Adão, passa por Davi, depois chega a José. Que coisa estranha, José, ele é filho de Deus. Parece que a gente usa a genealogia para dar credencial. Na verdade, a gente quer aprovação com sobrenomes, com as genealogias. Olha, eu sou filho do fulano de tal. Ou então, eu tenho esse sangue azul aqui, eu tenho esse pedigree. Talvez uma genealogia ajude alguém a alguma coisa. Mas a genealogia de Jesus é completamente rachada. Tem Adão. Adão pecou. Adão não obedeceu a Deus. Já começa rachado. Davi, um rei que transgride princípios e foge da presença de Deus, se desvia, rachado. Tem prostituta na genealogia de Jesus, rachado. José, rachado. Gente simples, filho de carpinteiro. Isso tudo para trazer a mim e a você a realidade de que eu e você podemos ser habitados pela presença poderosa de Deus. Deus habita em nós. Como Deus habitou em Jesus, apesar da sua genealogia rachada, apesar da nossa vida rachada, apesar das nossas heranças e dos nossos problemas e das nossas crises, apesar dos nossos históricos do passado, Deus habita em nós. Deus habita em você, meu irmão. Apesar de você, apesar de mim. Coisa maravilhosa isso. Nesse capítulo 3 nós vemos várias declarações como, versículo 16, olha, João Batista dizendo a respeito de Jesus: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo, fogo. No batismo de Jesus, a pomba desce sobre Jesus. O Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele. Versículo 22. No capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. No capítulo 4, versículo 14, no poder do Espírito Santo, Jesus vai para Galileia. E havia um preconceito muito grande com o pessoal da Judéia. E Jesus era de Nazaré, versículo 16 que nós vimos, indo para Nazaré, onde fora criado. E a palavra que a gente escuta, o ditado popular que tinha na época de Jesus era: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim. Sabe por quê?
porque o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus, quando lê isso no templo, as pessoas ficam não entendendo muito bem. E elas começam a se questionar. Olha, a gente está ouvindo falar do ministério que você tem feito na Galileia, das curas, dos milagres. Faça alguma coisa aqui na sua terra. Faz alguma coisa aqui em Nazaré, para a gente ver se você tem poder mesmo. Eles não aceitaram. É o que a Bíblia diz, os profetas já alertaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Alguns de nós, cheios do Espírito Santo, vamos enfrentar rejeições. Vamos enfrentar pessoas que não vão nos compreender. Vamos enfrentar resistências. Vamos enfrentar comparações, julgamentos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Ele me ungiu. Não depende de mim. Não é mérito. É a ação de Deus em nós. Meus irmãos, o Espírito Santo está sobre Jesus. E há uma finalidade. E eu gostaria de conversar nessa noite com vocês, rapidamente, sobre 5 aspectos que dão finalidade. Para quê? O Espírito do Senhor está sobre mim para alguma coisa, com uma finalidade. E é isso que eu e você e nós como igreja do Espírito precisamos compreender. Há uma finalidade. E talvez ao olhar para esta finalidade, nós vamos perceber se estamos cheios do Espírito, se o Espírito está sobre nós, ou alguma coisa precisa mudar. E que se algo precisa mudar, que seja hoje, amém, irmãos? Que seja hoje, porque o Espírito de Deus está aqui também, e Ele está falando aos nossos corações. O Espírito do Senhor está sobre mim para uma missão. Em primeiro lugar, a missão é, olha lá no capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Boa notícia aos pobres. Que coisa. Parece que a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa desemboca ou consequentemente vai atingir outro. Alguém que recebe na relação vertical, na relação da espiritualidade, a unção, o poder, a manifestação do Espírito, isso vai alcançar as relações. Não existe poder do Espírito Santo em nós, se nós não conseguimos olhar para o lado. Qual seria uma boa notícia para dar para um pobre, hein? Para mim. Que boa notícia os pobres gostariam de ouvir. Não, agora você está rico. Você foi premiado naquele jogo lá, que a gente não pode falar o nome para não fazer propaganda. Será que essa seria uma boa notícia? Eu fico pensando que Deus, quando vem instaurar o seu reino, Ele quer que pessoas sejam a imagem e semelhança dEle, porque Ele nos criou. Então qualquer situação ou circunstância que denigre ou que seja abaixo do padrão de Deus, de quem Ele é, do que Ele nos criou para ser,
nós não podemos aceitar de forma alguma. Pessoas que não têm dignidade para viver. Pessoas que não têm uma oportunidade de trabalhar para conquistar os seus recursos e poder comprar o seu alimento. Pessoas que têm que ter direito à saúde. Pessoas que têm que ter direito à educação, à formação, para que possam conquistar com o seu esforço, com o seu próprio trabalho, com a sua competência, para que deixem essa condição de pobreza e de miséria. Eu não estou falando aqui de assistencialismo, mas estou falando aqui que eu e você não podemos nos conformar, que vivamos perto de gente na linha da miséria, gente perto de nós, passando necessidade, e isso não nos incomoda. Jesus era um Messias. O Messias significa o libertador. A palavra para Messias é a palavra ungido. Ele me ungiu para ser um libertador. Eu e você temos uma responsabilidade social. Se você voltar à página da sua Bíblia aí, 2 páginas, no capítulo 1, o cântico de Maria, da sua mãe, a respeito de Jesus. Olhem lá dos versículos 51 a 53, capítulo 1, 51 a 53. E agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus resiste aos soberbos, viu, irmãos? Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Meus irmãos, eu quero dizer que a ênfase do cuidado com os pobres não é de um partido político. A ênfase do cuidado com pessoas que não têm dignidade é do próprio Deus. Jesus é que se preocupa com isso. Lá no livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 18, Ele está preocupado com os aflitos e necessitados. Há várias vezes essa expressão repetida na Bíblia. E num momento tão precioso, que Jesus vai falar de como o Espírito Santo toma conta dele. Ele diz: o Espírito Santo toma conta de mim para dar uma boa notícia aos pobres. Meus irmãos, é claro que os pobres aqui, a gente pode, de uma certa forma, para dourar a pílula, talvez pensar, aqui são os pobres de espírito. Porque às vezes é um discurso que pode incomodar a gente. Ou a nossa zona de conforto. Ou às vezes a nossa falta de generosidade. Mas eu quero dizer para você, se o Espírito do Senhor está sobre mim, você tem uma boa notícia para dar aos pobres. Sabe qual é a boa notícia? Você mesmo. Porque você não vai dar uma boa notícia, você vai ser uma boa notícia. Você pode ser uma boa notícia com aquilo que você tem. Talvez com tanto de roupa que você tem, pessoas passam frio nessa época do ano. Talvez com um pouco da comida que sobra e é jogada fora na sua casa. Talvez com os gastos exagerados que muitas vezes a gente não faz conta e não percebe, nem ensina os nossos filhos a terem mais acuidade e cuidado com relação aos nossos gastos exagerados. Eu e você somos a boa notícia aos pobres. Ele me enviou, me ungiu para
ser a boa notícia, o evangelho, evangelizar os pobres. Eu me lembro de uma canção feita por um professor de teologia, Ricardo Duncan. Nessa canção ele dizia da história de um menino que, morrendo de fome, revirava uma lata de lixo, procurando alguma coisa para comer. E aquele menino acha um pedaço de lanche já estraçalhado, jogado fora, desprezado. E ele devora aquele lanche. No final, ao terminar de comer aquele lanche, ele procura na lata de lixo e acha um papel, um folheto evangelístico. Ele pega aquele folheto e limpa a boca e amassa e joga no lixo, porque ele não sabe ler. Eu e você precisamos ser a boa notícia aos pobres. Eu e você fomos enviados para libertar os presos. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz lá que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo para quebrar as cadeias, as amarras do diabo. Ele nos levou a libertar os presos. Libertar os presos. Existem tantas pessoas cativas e existem tantas formas de prisão. Existe prisão religiosa. Existe prisão emocional, existe prisão como cárcere, algemas, existe prisão mental, pessoas que usam de um poder de comandar pessoas e aprisionam. Existe prisão política. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus em nós nos chamou para proclamar liberdade aos presos. Gente com mente livre, com mente pensante, com mente criativa, cheia do Espírito Santo de Deus. Gente que lê a palavra e conhece a verdade, e como diz lá no Evangelho de João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda e qualquer cadeia de conceitos e princípios que nós às vezes praticávamos por ignorância, sem saber, mas conhecendo a palavra, ou vendo um testemunho de alguém, ou sendo discipulado por alguém, ou vendo o modelo da vida de alguém, nós falamos assim: olha, eu quero este modelo de vida, eu quero ser diferente, eu não quero mais estar aprisionado ou algemado nos meus conceitos, na minha mentalidade, na religiosidade que às vezes afunda e amarra pessoas, ao invés de ser instrumento de libertação. Terceira finalidade da ação do Espírito Santo em mim. Ele me enviou para proclamar restauração da vista aos cegos. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, diz assim que o Senhor ungiu a Jesus para proclamar libertação aos cegos, para que aqueles que veem não vejam, e aqueles que são cegos possam ver. Jesus está falando também de um farisaísmo que cega, de uma religiosidade que cega a vida das pessoas. Parece que a ação do Espírito Santo tem uma esfera
relacional muito forte. Não existe uma adoração cheia do Espírito Santo que não nos faça olhar para o lado, meus irmãos. Não existe cantar e dançar com os olhos fechados e não enxergar as necessidades e as pessoas que estão à nossa volta. Para quem Jesus veio, o que Ele veio fazer, por que Ele recebeu o poder do Pai, para quê? Para quê? Para falar não à cegueira espiritual. Às vezes dentro da nossa própria casa não conseguimos enxergar gritos, pessoas gritando, pedindo socorro e ajuda. Às vezes dentro dos ministérios e das igrejas não conseguimos perceber, porque às vezes há muito barulho. Pessoas gritando por socorro, pessoas caminhando para um abismo, a passos largos. E às vezes nós temos o discernimento, temos a visão do que vai acontecer. O Espírito Santo nos desperta sobre algumas coisas e algumas áreas. Não refreie, não retenha a ação do Espírito para dizer para as pessoas que elas podem ver. Certa vez um cego chega a Jesus e Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? E o cego diz: que eu torne a ver. Sabe o que Jesus responde para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. A mesma coisa acontece com o paralítico. Muito difícil chegar até Jesus. Há todos uns planos de como nós vamos alcançar. Está vindo um nazareno aí. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ou se algo acontecer, se ele me ver aqui, e de repente essa pessoa tem a oportunidade de estar diante de Jesus, e Jesus pergunta: filho, o que queres que eu te faça? Eu estou vindo aqui esperando uma água se movimentar aqui num tanque para eu ser curado. Mas já fazem aqui muitos anos, 38 anos. E Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Parece que o que Jesus está proclamando é que há uma visão espiritual que precisa ser aberta. E não adianta às vezes até recebermos a cura, sendo que o nosso coração não foi curado ainda. Nós não fomos ainda perdoados. E isso também é uma ação do Espírito Santo de convencimento do nosso pecado, da justiça e do juízo. De que não há outro caminho a não ser através de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos faça ver. Quarta finalidade do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está sobre mim para proclamar liberdade aos oprimidos. Nesse tempo que Jesus está vivendo, haviam crises socioeconômicas profundas. Não se tinha aí um fundo social para poder ajudar as viúvas e os órfãos. A igreja nasce com essa demanda e com esse problema. No livro de Atos, o mesmo evangelista Lucas, ele narra o nascimento da diaconia. O ministério da diaconia nasce porque há um problema grave para ser resolvido com os órfãos e com as viúvas. E os romanos não querem lidar com esse tipo de problema. E nem querem pagar essa conta, não querem ter essa despesa.
E se eles forem ter essa despesa, o que nós vamos fazer? Vamos cobrar mais impostos deles. Vamos achar gente dentro do próprio judaísmo, como Levi, como Zaqueu e tantos outros, para que possam extorquir lá os judeus, para que eles paguem impostos para os romanos. Quando Jesus está dizendo para mim e para você, eu ungi vocês para proclamar libertação aos oprimidos, Ele está querendo dizer, eu me preocupo com o órfão e com a viúva. Uma igreja cheia do Espírito Santo não pode ver situações emergentes, situações urgentes, que clamam e ficamos indiferentes. Não existe esta possibilidade. Não tem como. Ou proclamamos libertação aos oprimidos, ou lutemos por leis justas para que essas pessoas sejam assistidas, ou apoiemos projetos sociais como nós temos aqui na nossa igreja, ações voluntárias, Ubuntu, Projeto Betel, distribuição de cesta básica. Nos envolvemos com essas coisas, com as feijoadas, com as iniciativas que todos estão tendo aí. Paramos de nos preocupar com o conteúdo das conversas do Neymar com a sua namoradinha e nos preocupemos um pouco mais com as leis da Previdência. Não estou bravo não, viu, gente? Última finalidade de uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas tão cheias do Espírito Santo. O ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que é o ano aceitável do Senhor? Você tem ideia do que vem a ser o ano aceitável do Senhor? Ah, meus irmãos, é o ano da graça, é o ano da redenção. Não é um ano específico, mas é uma era, é um novo momento em que a graça e a misericórdia de Deus vai nos alcançar. O ano aceitável do Senhor é uma referência no judaísmo ao ano do jubileu. Alguém tem ideia do que é isso? O ano do jubileu. Portanto, vou lhes falar. O ano do jubileu se trata de uma anistia de 50 em 50 anos. Algumas pessoas que foram escravizadas, talvez por dívidas, assumiram em pagar uma dívida para alguém e elas então se colocaram na condição de escravas. Olha, eu vou ser escravo, minha família toda vai ser seu escravo e assim eu vou pagar a dívida que eu tenho com você. A outra forma que acontecia era que essas pessoas perdiam as suas propriedades e o outro comprava. Sabe o que acontecia no ano do jubileu? No ano do jubileu, essa família toda deixava de ser escrava. No ano do jubileu, a terra que foi vendida como pagamento da dívida era devolvida aos seus proprietários ancestrais ou anteriores. Talvez você diga para mim, né, como eu também fico pensando às vezes, isso não cabe na minha cabeça jurídica. Isso é injusto.
E eu quero dizer para você, não é uma questão de justiça. É uma questão de graça. Eu quero dizer para você que eu e você mereceríamos a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Não haveria solução para mim e para você se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em nos salvar, em nos redimir. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho, boa notícia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, pelas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não tem a ver com meritocracia, tem a ver com a graça. Como é difícil entender a graça. Não faz sentido. Mais difícil do que entender, às vezes, é aceitar para alguns de nós, porque achamos que podemos conquistar ou comprar com o nosso esforço, com o nosso mérito. E eu quero dizer para você, em Cristo chegou o ano aceitável do Senhor. Em Cristo chegou o jubileu. Em Cristo, na ação do Espírito Santo. Eu vim aqui para dar uma boa notícia para você. Nós estamos na era da graça redentora, do chamado de Deus para todos nós, perdidos, para que nos aproximemos dele. Para que deixemos esta religião vertical, somente vertical, e olhemos para os lados. Porque uma marca ou um sinal de que o Espírito Santo está sobre mim, está sobre a igreja, é que pobres receberão uma boa notícia, presos receberão liberdade, cegos serão restaurados na sua visão, oprimidos serão libertos, e o ano aceitável do Senhor é agora, é já. Que o Senhor nos abençoe.